Oi, gatinhos e gatinhas que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da minha repaginada, gente? Olha só que amor! Bom, mas não é sobre a minha roupa nova que eu vim falar pra vocês, mas sim sobre uma artista aí, né, que tá dando o que falar. Ela entrou num concurso e se deu mal, porque parece que ela quis usar IA nesse concurso. É o que nós vamos ver agora, tá bom? Quem vai contar pra gente é o Eukatsu. Acho que eu falei o nome do canal dele certo, tá? Dando os créditos pra ele aí, vão lá no canal dele e assistam na íntegra se vocês querem assistir sem os meus comentários, porque sim, eu vou comentar. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você quiser e vamos embora pro nosso react. Ok. Vamos soltar o vídeo e vamos ver o que se trata este babado dessa artista que entrou num concurso e que, assim, meio que dá um jeitinho, né? De artistas que usam IA e fingem que não para ganhar algum tipo de vantagem, seja para se achar melhor que outros artistas que desenham à mão, ou por fama, ou até mesmo para ganhar concurso de arte sem precisar se esforçar para isso. Mas o caso de hoje é um pouco diferente de outros casos que os artistas eram expostos e apagavam tudo e sumiam na internet. Essa aqui não. Essa ficou firme até o fim, jurando de pé junto que era tudo trabalho manual e até apresentou provas atrás de provas, mas a cada prova que ela mostrava, ela só se complicava mais ainda, deixando esse caso muito mais perturbador e engraçado com isso. Mas bora do início. Dead by Daylight é um jogo muito famoso, grande maioria de vocês já devem ter visto pelo menos um vídeo sobre ele, mas resumindo, ele é um jogo onde sobreviventes tentam escapar de um assassino no mapa fechado. E esse jogo tem uma comunidade de arte muito ativa que cria fan designs de assassinos e de sobreviventes com muita frequência, e o jogo acabou lançando um concurso de design de skins. O post teve 8 milhões de views, isso é coisa pra caramba, então chegou em muita gente. O concurso de design de cosméticos retorna por mais um ano, em 20 de julho, onde você terá uma semana para enviar o seu melhor trabalho até agora. Resumindo, os jogadores podiam criar design para os personagens que eles gostavam, e vários artistas foram fazendo seus trabalhos que estavam muito bonitos. Até que apareceu uma inscrição de um usuário chamado Carolina Nesbit. Minha inscrição para o concurso da comunidade. Trabalhei muito para fazer a frente e o verso. Espero ganhar. XD. Como vocês podem ver, o design é da Sable Ward, uma das sobreviventes do jogo, com uma estética bem gótica, jaqueta de couro, blusa preta listrada com preto e rosa, uma saia e uma meia calça rastão com orelhinhas de gato. Mano, eu achei bonito, hein? Bonita essa arte, mas ela fez com IA, galera. Será, gente? Puxa vida. Que péssimo, né? Que péssimo isso. Nossa. Mas olhando assim, né? Eu não sei desenhar, né, gente? Não entendo nada de desenho. Então, assim, olha, olhando assim até que tá bonito. Eu não ia dizer assim, uma IA. Não dá pra cravar porque eu não tenho lugar de fala, né, gente? Mas sacanagem se ela usou IA, hein? Sacanagem. Vamos ver o desenrolar da história. E bigodes desenhado no rosto, com delineador. E já na primeira olhada, a galera já percebeu alguns detalhes que não fechavam, e pra mim já ficam muito com a cara de IA, mas os detalhes são os bigodes de gato no rosto dela. Tinham 3 de um lado e 4 do outro. Agora pensa comigo, se você tá criando o design de uma personagem e decide colocar bigode de gato no rosto dela, o mínimo que você vai fazer é colocar a mesma quantidade dos dois lados. Porque é um detalhe estético para ficar simétrico. É normal, todo mundo faz isso. Então essa questão dos bigodes serem diferentes de um lado para o outro não é bem uma escolha artística que faz muito sentido para esse desenho. E como a gente já sabe, a IA não sabe contar direito, então é muito comum você ver um desenho feito por IA onde o personagem tem, sei lá, 7, 8 dedos. Então provavelmente foi isso que aconteceu na questão dos bigodes serem diferentes. Porém, os bigodes só eram o começo de toda essa treta, porque as correntes da cintura tava toda emaranhada. E é mais que claro que não foram desenhadas uma por uma. É nítido que é uma geração de imagem feita por IA que não deu conta de fazer detalhe por detalhe. O bagulho ficou todo amassado ali, um em cima do outro. E é bizarro que não tem nem como falar que isso foi uma decisão da artista, porque não tem lógica nenhuma isso. A mão esquerda também tem 5 dedos muito espremidos e a mão direita tinha só 4 dedos. E essa artista fez o design frontal e a traseira, porque é como funciona um design de personagem, pra você mostrar como fica todos
todos os ângulos. E vendo ela de costa, aparece o dorso da mão, com 5 dedos numa posição que não faz sentido nenhum na anatomia de um personagem. Se esse 5º dedo fosse para ser o polegar, ele não estaria ali. E na mão direita, dessa mesma vista, os dedos tinham uma espessura completamente diferente um do outro. Também tem a questão do cadarço do sapato, que não tinha nenhuma lógica, nenhuma direção específica, nenhum padrão de amarração que existe na realidade nossa. Tipo, que porra é essa, mano? Olha esse cadarço aí. São só linhas cruzadas que parecem um cadarço, se você não olhar com muito cuidado. E nos comentários a galera foi muito direta com isso, dizendo que tudo isso tinha características de IA. Os dedos da mão e o cinto de correntes eram os mais óbvios, mas muita gente não notou essas inconsistências. E comentaram falando, isso tá bonito, mas tenho medo de ser IA. E a Carolina respondeu, não se preocupe, eu detesto inteligência artificial em todas as suas formas. Aí apareceu esse post que chamou muita atenção da galera. Desculpe, mas tem todas as características de IA. Os 5 dedos na mão esquerda e o cinto de corrente são os mais óbvios. E a Carolina resolveu tomar uma atitude para resolver essa situação e retweetou falando, boa tentativa, eu tenho todo o processo gravado. E postou um esboço ridículo do desenho dela. O esboço mostrava a Sable com a jaqueta de couro preta, o cabelo roxo ao invés de preto do design final e sem as calças. Só a blusa e uma Gente, esse desenho aí parece um desenho meu. Não parece um desenho de uma artista. Sabe, esse esboço aí? Eu não sei se os artistas desenham assim que nem quinta série. Tá parecendo eu tentando desenhar. Fica assim. Me dá um papel aí, uma caneta pra vocês verem. Eu faço isso aí, ó. Fica assim. Sabe? Fica desse jeitinho aí. Bem quinta série, eu achei, sabe? Mas tudo bem, né? Não vou criticar a arte da artista, porque, né? Não tenho lugar de fala pra isso. Mas que tá esquisito esse desenho, tá? Pra uma artista, desenhista, boa no desenho, isso aí tá um desenho que eu faria. No quadril. E a meia calça arrastão, com os braços terminando na parte dos pulsos, sem as mãos do personagem. E mano, você pensando um pouquinho, se você vai usar um esboço como prova de que você desenhou um desenho, a parte que deveria mostrar nesse esboço deveria ser justamente a que o pessoal tá duvidando. O esboço deveria mostrar pelo menos os elementos controversos do design. Tipo, as correntes e a mão da personagem. Mas não, o esboço só não tinha as correntes e nem as mãos do personagem dela. Ainda tinha uma franja reta da Sable, toda dura ali, que nem parecia na parte do design final. E normalmente a galera fica muito puta com tudo isso, mas foram até que meio que educados nessa situação. Acabaram falando que o esboço onde você muda as coisas são normais e que o esboço não prova que você não usou IA no produto final. E aí veio um segundo esboço da arte dela. Nesse segundo esboço foi onde eu acho que a situação ficou realmente engraçada, porque esse segundo esboço já mostrava a Sable com os elementos do design final. A saia já tava lá, a franja também já tava lá, parecia um esboço mais completo. Mas havia um detalhe muito específico que a galera foi rápida em notar. Esse segundo esboço que ela tinha postado tava em cima de um fundo de papel, com textura de papel. E ainda tinha uns rabiscos de grafite de lápis atrás, em formato de rosas. A gente consegue ver aqui que são 6 rabiscos que parecem uma rosa, né? Espalhados entre os espaços vazios entre o desenho. Mas se você prestou o mínimo de atenção, esse fundo de papel não existia no primeiro e nem no último desenho dela. Gente, aqueles rabiscos ali são rosa, porque eu só enxerguei rabisco, pra mim aquilo era nuvem. Ai, meu Deus do céu, tô entendendo nada de desenho, meu Deus, que horror. Mas realmente, olha aí, ó, nesse papel não tem nuvem, quer dizer, rosas. No outro tem. Tá, algo de errado não está certo aí, meu pequeno gafanhoto. Tem coisa errada aí. O outro desenho tá um pouquinho melhor, tá mais caprichado. Esse aí é um desenho que eu faria, entendeu? Criatividade zero pra desenho, entendeu? Sei um desenho assim, ó, que eu faria. O outro tá mais ou menos até. Era só uma tela limpa, uma tela branca. E isso é estranho porque quando você desenha digitalmente, você escolhe a tela que você quer desenhar e alguns aplicativos têm a opção de você ativar a textura de papel na tela. É uma preferência que ela é uma estética e algumas pessoas tendem a gostar.
mas ela aparece em tudo, ela aparece do início ao fim do seu projeto. E é estranho ela não aparecer em um esboço e depois aparecer em outro. Não é uma coisa que surge do nada, assim. E também uma coisa que vale ressaltar é que os rabiscos de grafite de lápis que aparecem no fundo, as rosas, elas parecem um tipo de artefato gerado por IA, quando ela tenta simular um processo manual. Tipo, você pede para ela gerar um processo de um desenho, e para ela gerar esse processo, ela tenta forçar alguma coisa manual, tipo uma textura de papel, uns rabiscos aleatórios. E isso parece muito coisa de IA, porque ninguém que desenha digitalmente vai lá e do nada resolve fazer rosas de grafite no fundo do próprio esboço. Simplesmente isso não acontece. É extremamente aleatório essas rosas aparecerem no fundo, porque no início do projeto elas não existiram e nem no final elas existiram. Elas só estão no meio. Se você imaginar um fluxo de trabalho de um desenhista, isso não faz o menor sentido. Foi então que a galera começou a pedir uma speed paint para provar que ela tava desenhando mesmo e não era IA, e a Carolina entregou. Essa pessoa aqui comentou: então larga a speed paint, mostra as camadas pra gente. Já sei que você não pode porque é IA. Se você vai usar essa ferramenta preguiçosa, pelo menos não tenta fingir que está desenhando. Não está enganando ninguém, não importa o que você diga. E foi com essa speed paint que ela mandou que desmoronou tudo de uma vez, porque foi a coisa mais idiota que ela fez. E no post da speed paint ela comentou: não te culpo por duvidar de mim, a IA é tão prevalente nesse concurso, o que é uma pena, mas eu odeio a IA em todas as formações da questão. Por favor, pense antes de fazer acusações infundadas. Isso está estressando as pessoas que não estão realmente usando a IA. Não sei se isso é óbvio para todo mundo, mas essa speed paint também é gerada por IA. Toda forma que as coisas aparecem não tem um início, meio e fim. As coisas só pipocam na tela. A própria interface do Procreate é uma tela falsa. Para você entender, a parte da galeria é escrita bem nítida. Eu vou deixar uma imagem original aqui do Procreate para você ter uma comparação, mas no Procreate dela, a imitação, o texto da galeria virou tipo uma massa toda distorcida. Isso acontece porque a IA não se dá bem em geração de textos nas imagens, aí gera vários artefatos, e isso passou batido por ela, tá? Não sei como ela não viu esse texto todo derretido. Se você comparar cada um dos ícones, eles estão bem distorcidos e não seguem o padrão do original como tá aparecendo na tela, e o processo do desenho em si já é super esquisito, porque ela desenhava o contorno da cabeça, aí do nada já aparece o corpo, aí já começa a fazer o pé, e isso não tem nenhuma conexão com o corpo que ela já estava desenhando lá em cima. Do nada ela tá fazendo o pé. Fora ela não ter feito nenhuma etapa da construção do personagem, vai aparecendo pintura junto com o sombreamento e com as luzes altas e o colorimento do desenho. Tipo, nenhuma dessas coisas fazem o menor sentido. Pra quem já desenha ou já desenhou alguma vez, vai entender o que eu tô dizendo aqui. Tem um momento específico que começa a aparecer um artefato na perna da personagem. Tipo, o que é isso aqui? Completamente do nada. Não faz sentido isso tá aqui. Ela só apaga e continua o desenho dela. Aqui muito provavelmente ela usou IA para fazer uma fake timelapse e a IA não soube lidar muito bem com isso, porque ela não teve um processo de criação. Ela tá tentando forçar um processo aqui. E com isso ela não consegue simular um processo gradual convincente, porque não tem um processo gradual para simular. Nos comentários a galera tava fazendo a mesma coisa que eu aqui assistindo em... Agora, sacanagem tu usar IA pra um concurso de desenho, né? Poxa vida, desenha na mão, cara. Sabe? Usa a tua criatividade. Ai, eu acho assim, sabe? Complicado. Por que não desenha ali na mão, ok? Que nem todo mundo. É que o uso da IA tá complicado. Principalmente em arte, assim, ó. O pessoal joga ali, faz um prompt e a IA te entrega pronto, né? Mas quem tem olho clínico vai notar as diferenças, né? Que são bem gritantes, realmente. Nossa, como é que pode, gente? Como é que pode não ter peso na consciência, né? Loop isso e apontando cada detalhe que mostra no vídeo, todos os pontos esquisitíssimos que tem nesse vídeo dela e comentando todas as bizarrices que ela tá fazendo nesse desenho. Não é assim que a arte funciona. Todo o tempo e métodos que você usou para provar que a sua porcaria de IA é arte de verdade poderiam ter sido usados para melhorar suas habilidades reais de desenho. Aí esse outro usuário disse: isso tudo tá em uma única camada, você não moveu, manipulou a tela ou apagou ou mudou nada. Quase
quase como se tivesse sido gerado por IA. Pelo menos tente ser sutil, seu trapaceiro. Aí a Carolina respondeu com: só porque você ou os artistas que você assistem apagam as linhas constantemente, não significa que todos os artistas fazem isso. Sem ofensas, não é uma coisa ruim. Eu só não precisava apagar uma linha, como eu disse pra alguém antes. Algumas pessoas entendem, outras não. Mas sim, junte-se a turma enfurecida e me ataque com mentiras sobre geração de IA. Eu dou provas que me foram solicitadas, dou o início ao fim, e ainda sou criticada pela comunidade. Deve ser inveja. E aqui eu preciso ser honesto com vocês, porque existem sim artistas que dominam o traço o suficiente para fazer uma arte completa sem apagar uma linha, mas esse domínio de traço aparece depois de muitos anos de treino. É extremamente difícil isso de acontecer, por mais que a pessoa seja muito profissional naquilo, hora ou outra ela acaba errando alguma coisinha e precisa apagar, mas isso é verdade, não é como se fosse um absurdo. É difícil, mas existem pessoas que são realmente muito boas. E esse tipo de pessoa dá pra ver nitidamente que a pessoa tem confiança no traço dela, depois de ter treinado muito e ter feito muitas artes antes disso, mas o que aparecia na speed part da Carolina não era confiança de artista com domínio de traço. O desenho já ia aparecendo por completo, fora os artefatos esquisitíssimos que apareciam do nada sem fazer o menor sentido. Então não é como se ela fosse uma artista muito talentosa que apareceu do nada. Todo esse processo dela tá muito esquisito. A roupa, que é muito detalhada, ela só aparece do nada, meio que completa já. Não tinha um desenvolvimento simples ali, um esboço. Mas também não tem como eu falar que ela não pode ser o deus do desenho. Isso pode sim acontecer. Mas todo o conjunto das coisas que aconteceram até agora deixam mais que óbvio que isso é IA. E mano, isso gerou uns memes maravilhosos da comunidade de arte, com a galera imitando a speed art dela. E mano, quando eu vi isso aqui eu rachei demais, porque é muito bom os memes que a galera tava criando. Mas a galera começou a ir mais a fundo e acharam comentários dela em post de outros artistas. Artistas esses que também estavam participando do concurso. E ela dizia que amou o design que eles tinham criado, e do nada ela pegava o desenho desses artistas, usava a IA para converter em uma arte 3D e postava, sem permissão do dono da arte e muito menos dando os créditos pros artistas originais. Como você pode ver na tela, ela roubou essa arte aqui. A dona da arte original é essa daqui, a Christie. Ou seja, Bagaceira, ainda pegava as artes dos outros, não dava crédito e postava. Bagaceira, véi! Como é que pode ser tão chinelona nesse ponto, cara? Além dela participar com arte de IA, fingindo ser uma artista honesta no concurso, ela tava pegando arte de outros participantes do mesmo concurso e convertendo em 3D, usando IA. Eu nem preciso falar que isso é uma atitude muito ridícula, e o que torna o caso mais bizarro é porque normalmente a galera que é pega assim, elas só apagam a conta delas do Twitter, mas a Carolina, ela continuou por horas, respondendo cada crítica e argumento, jurando de pé junto que ela tinha desenhado aquelas artes dela, postando provas e mais provas que no fim não inocentavam ela e sim culpavam ela ainda mais. E no fim chamando a galera de invejosa, sendo que ela não tinha pegado um lápis pra desenhar nada. Mas enfim, comenta pra mim saber o que vocês acharam disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Que bagaceira essa mulherzinha, véi. Não, pegar as artes dos outros, fingir, né, que desenha, joga tudo na IA, ainda joga as artes dos outros na IA pra ficar modelo 3D. Gente, que horror. Bom, esse foi o vídeo do Eu Katsu. Tô dando os créditos aqui, hein? Eu não sou essa bagaceira aí, ó, desse vídeo aí então, viu? O que vocês acharam do meu novo visual? Meu modelo sofreu umas atualizações, né? E esse final de semana eu baixei as atualizações novas do meu model. E ó, tô chique. Agora eu tenho lacinhos, eu tenho uma cauda rebolante. Olha só como é que a gatinha de vocês tá chique. Bom, e lembrando que vocês hoje tem live, viu? Hoje tem live a partir das 7 da noite, então não perca a minha live. Já tô avisando em vídeo aqui, galera. Tô avisando em vídeo aqui, hein? Boto também lá na comunidade. Um beijinho da gatinha de vocês e até o próximo vídeo.